Fala galerinha, beleza? O que eu vou fazer com vocês aqui agora, hoje, para essa aula de hoje? Vou fazer uma viagem pelo livro, uma incursão pelo livro didático de vocês. Então vocês podem começar, né, pegando o livro didático de vocês. E vou trocando uma ideia, explicando, comentando em cima de cada coisa que aparece. Vou começar por essa, né? Vocês devem estar falando que é absurdo, né? Essa cena de uma semi-nudez, né? Uma obra famosa aí do romantismo, Francesca de Rimini. E eu não consigo entender a história dessa... Já vi essa obra algumas vezes, a imagem, mas eu não consigo entender muito a história dela porque eu não conheço a história da Francisca de Rimini, né, que eu deveria conhecer para que esse quadro fizesse mais sentido para mim. Mas me transmite algumas coisas, né? A mulher não tá, apesar de semi-nudez, não tá muito sexualizada, ela tá... Tem uma coisa de... uma outra vibe aqui, né? Tinha um cabelo enorme, olha só a moda da época. O rapaz aqui tá num lamento, né? Ai, ó vida, ó céus, ó azar. Tá triste demais, tá assim, meu Deus, acabou o mundo pra esse rapaz. Esse aqui tá pensando em outra coisa. Acho que ele tá viajando em outro lugar. E esse aqui, sim, ó pra onde ele olha. Né? Tem um olhar dele aqui, sim. E vamos lá. O romantismo, a gente nesse capítulo aí inicial que vocês abriram, página 182, capítulo 10 do livro de vocês, né, início do romantismo, página 82, a linguagem do romantismo. A gente vai falar do romantismo, vai começar a introduzir justamente esse assunto, o romantismo. Introduzir não, né, galera? Reforçar alguns conceitos e falar mais de outros aqui. Principalmente eu vou fazer o seguinte com vocês nesse vídeo. O que eu vou recomendar vocês fazerem é demarcar algumas partes do livro que são mais importantes, que são centrais. Então eu vou dar um comentário em cima do livro de vocês, como usar e frisando o que eu acho mais importante aí para vocês saberem nesse momento, pelo menos assim de essencial e básico. Quando a gente fala em romantismo, a gente tem que pensar que, principalmente nisso aqui, ó, a tentativa que houve de criar uma linguagem verdadeiramente nova. A gente tem que pensar numa linguagem nova, é isso que é romantismo antes de tudo. E principalmente uma linguagem nova identificada com os padrões mais simples de vida do novo público consumidor, a burguesia, a nova camada social que se tornou detentora do poder que eu tinha falado pra vocês naquela leitura da linha do tempo e tudo mais. E é isso, galera. Entender o romantismo, antes de tudo entender a estética e o modo de falar que foi proposto, né, por aqueles artistas e de modo a uma simplificação, tem relacionado com uma simplificação para atender o gosto da burguesia e o novo público consumidor. Aí, ela é a famosa Canção do Exílio. Eu falo pra vocês que ela é um clássico, a Canção do Exílio. Já li pra vocês algumas vezes, vou ler mais uma vez. Chega, né? Pelo amor de Deus. Chega, já li isso aqui muitas vezes. Eu vou acabar voltando em outro momento, quando for falar de primeira geração do romantismo. Mas realmente reflete muito bem o espírito romântico, galera. Tem alguns exercícios aqui, eu não pedi que vocês fizessem. Eu só vou comentar algumas coisas em cima deles. Às vezes o próprio enunciado, às vezes uma resposta mesmo. Porque alguns deles enfatizam coisas interessantes. Como isso aqui, ó. Né? Pra gente entender o romantismo, galera, como todo movimento literário, a gente tem que entender que ele foi uma ruptura com o movimento anterior. Toda vez que a gente está estudando a história da literatura, a gente vai perceber isso. Que os movimentos literários são sempre uma ruptura com o anterior. No caso do romantismo, foi uma ruptura com o arcadismo. Com toda a sua visão classicista, renascentista, de influência greco-romana, né? O romantismo e aristocrática, também tem isso, né? De outra classe social, aristocracia. E o romantismo vem se contrapor a isso. E essa questão aqui em que eu tava, né? Ela fala um pouco disso, ela enfatiza isso. Sobre recursos de expressão refinados, que arcadismo e barroco era clássica faziam, e no romantismo passou a existir um interesse muito grande pela cultura popular e suas tradições. É uma questão que enfatiza no próprio enunciado alguns desses elementos popularescos que o romantismo buscou, né? Questão número 2, é uma questão que vale a pena vocês até envolverem aí, para ficar como um estudo posterior. Fazer algumas dessas questões aqui, trocar uma ideia sobre elas. Eles vão falar uma parada interessante, né? Que a linguagem arcade barroca eram de origem muito de um português lusitano e bem formal, né? Também com várias inversões, não se empregavam palavras de origem tupi ou africana, óbvio que não, muito menos palavras populares, era uma coisa bem comum serem palavras eruditas. Isso vai demonstrar como o romantismo veio contra isso e vai tomar a Canção do Exílio como exemplo e pedir para você perceber. O que você achou da linguagem da Canção do Exílio? Achou simples? Achou complexa? Simples. Qualquer pessoa até hoje lê. Tem textos de 120 anos atrás que você não consegue ler pela sintaxe. Parece uma outra linguagem, outro
português. Aqui ele tentou trazer umas coisas mais ligadas ao Brasil, como por exemplo, aqui, terra, palmeira, sabiá e gorjeiam. São palavras presentes na canção do exílio. Qual delas tem origem indígena? Tenho para mim que é sabiá. Sabiá. Sonoridade disso. Totalmente tupinambá, não é não? E tem outra coisa. Naquele poema, você tem o uso da expressão tem no lugar do haver, né? Mesmo sentido, o verbo ter no sentido de haver, de existir, e o verbo ter nesse sentido é uma coisa bem brasileira. Muitas vezes é tratado até como informal em algumas situações. Quando você diz assim, né? Minha terra tem palmeiras. Em Portugal eles falariam, na minha terra há palmeiras, certamente. Entendeu? Então, quando eles usam isso aqui, ó, pô, estão usando uma sintaxe bem abrasileirada. Lê essa caixinha aqui, vale a pena. O romantismo é fala brasileira. Tem algumas questões interessantes que vão falar logo justamente disso. A tentativa de usar uma linguagem mais tipicamente brasileira pelo romantismo. Ok, galera? Isso é uma coisa importante. Mais algumas coisinhas pra gente frisar aí. Epígrafe, né? É um conceito importante na literatura, galera. Epígrafe é uma frase ou trecho de uma obra de algum autor, de algum filósofo, que serve de inspiração para aquela obra. A gente tem uma epígrafe do Goethe, lá no trecho do Gonçalves Dias. Vale mais a pena vocês saberem o que é uma epígrafe. É um conceito literário que pode ser importante para vocês. Vamos lá, questão 7 também é interessante a gente pensar sobre ela. Por quê? Porque ela faz afirmações, não para respondê-la, mas para entender as afirmações que ela já faz. É comum nos textos românticos o eu lírico ou a personagem apresentar um estado de alma melancólico, triste e reflexivo, voltado para o seu mundo interior. Muito comum isso. É uma afirmação que vocês podem gravar sobre a linguagem romântica. Identifique no texto ao menos uma situação em que isso ocorre. Em cismar sozinho à noite, várias vezes o Gonçalves Dias repete isso na Canção do Exílio. Ok, galera? Isso é romantismo, isso é linguagem romântica. E romantismo, antes de tudo, linguagem. Para a gente entender o romantismo, é sempre muito bom fazer esse quadro aqui de contraponto. Eu acho didaticamente ele muito bom. É interessante para a gente entender realmente o que é o romantismo. Mas eu quero frisar uma coisa. Aqui tem características muito gerais sobre o romantismo. Isso vai sofrer variações de autor para autor, de período para período. Lembrando que a gente tem as 3 gerações românticas. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Tem algo em comum entre elas? Tem. A gente vai falar disso em breve. Mas são características gerais aqui que devem ser levadas em consideração. Com certeza, galera. Predomínio da emoção, subjetivismo, o nacionalismo, até porque, de fato, no romantismo a gente tinha uma nação. Antes não havia nação, era colônia. Maior liberdade formal, certamente, muitas vezes bebendo na fonte de músicas populares. Lembra daquelas infiltrações que eu falei para você? O romantismo é uma escola literária que se deixa ser infiltrada, principalmente pelas cançõezinhas populares, pelas modinhas, né, como se dizia. Vocabulário e sintaxe mais brasileiros, valorização da cultura popular, natureza mais real, sentimentalismo, estado de almas tristes e melancólicos. Canção do Exílio, obviamente, não é algo feliz, ok? Aí ele vai falar do livro lá na Europa que praticamente inaugurou o romantismo europeu. Muito bom, muito boa essa obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Bem interessante mesmo. Só para resumir aqui, o cara, enfim, que tá apaixonado pela Carlota e é um amor impossível, né? É um amor platônico. A ideia do amor platônico vai ser muito importante no romantismo. É um amor platônico que não acontece, aí o cara chega a esse estado, ó. Infeliz, não és um tolo, não te enganas a ti mesmo, porque te entregas a esta paixão desenfreada, interminável. A paixão desenfreada, interminável, ela reflete muito bem o romantismo, não pela paixão, mas pelo sentimento forte, né? Pelo platonismo, pela idealização e tudo mais. No final das contas, eu vou dar um spoiler aqui. Já deram um spoiler aqui. O cara não consegue a mulher amada e ele vai tomar uma atitude muito trágica, drástica. Vai se matar, né? O
o texto e o contexto do romantismo. Isso é uma coisa que a gente vai falar sempre em estudos literários para o ensino médio. A gente sempre leva em consideração o contexto, né, do que está sendo ali abordado. Eu vou fazer até um podcast sobre isso, vocês vão entender um pouco melhor. Mas é interessante você ver no romantismo, brasileiro especificamente, como o contexto político de fato se reflete na poesia, na prosa, enfim, na literatura, na arte. Principalmente na primeira geração e na terceira. A segunda não, a segunda geração, ponto fora da curva, era a galera que ficava muito aleatória mesmo, doidona, mergulhado em si mesmo, muito ensimesmados, aqueles poetas. Mas os poetas da primeira geração, eles são marcados por algo muito importante, que é justamente, aqui no Brasil, deixa eu descer aqui. O que, galera? 1822, o que acontece? Proclamação da independência, entendeu? E a terceira geração, ela vai estar muito associada às críticas sociais que começam a surgir com a decadência do sistema escravocrata, né? O romantismo ele surge antes da abolição, antes da proclamação da República, mas tudo isso aqui já estava como uma sombra pairando sobre a sociedade, e o romantismo da terceira geração reflete muito isso, ok? Vamos lá, galera. Como eu estou falando para vocês, a gente vai mais para frente analisar as particularidades de cada momento, de cada geração e de alguns autores importantes, mas é maneiro a gente tentar pensar assim no romantismo como um todo, e o que tem quais são os elos que unem todas as gerações e todos os poetas românticos de certo modo. Um anticlassicismo, ou seja, uma recusa àquela formalidade greco-latina que o Renascimento retomou, que o Barroco bebeu nisso e que o arcadismo fortaleceu muito. O romantismo vem contra isso, né? Uma visão mais individualista, com uma valorização do eu, um desejo de romper com a normatividade, que eu acho ainda muito tímido, e uma ruptura com os excessos do racionalismo, ok? Isso aí é uma coisa que define bem o romantismo como um todo. Se a gente pudesse pegar 3 palavras para definir esse movimento, seriam essas aqui: liberdade, paixão e emoção. Constituem um tripé sobre o qual se assenta boa parte do romantismo, galera. Romantismo que é um movimento artístico, mas como muitos movimentos artísticos, dotado embebido de muita filosofia. E se tem um cara, um filósofo que influenciou muito bem o romantismo, é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, famosíssimo Rousseau, principalmente pela sua obra. Aliás, ele é famoso por várias coisas, mas a obra dele, A Origem da Desigualdade entre os Homens, é muito importante, né? Ela teve inclusive uma influência sobre o pensamento futuro do marxismo, mas tem algumas questões lá que influenciaram muito a nossa sociedade, como o mito do bom selvagem, né? Que é enxergar o ser humano longe, que vive longe do progresso, das cidades, como um cara mais puro. Isso teve muita influência sobre o romantismo, né, ao valorizar principalmente esses seres da Idade Média, no caso do Brasil, os índios e tudo mais. E tem uma frase do Rousseau que eu acho interessantíssima, que é essa aqui, ó. Pode sublinhar no teu livro. Para nós, existir é sentir. Quando ele falava disso, ele não falava nós românticos, né? Rousseau é pré-romântico e influenciou o romantismo. Ele falava nós da galera da filosofia dele. Para nós, existir é sentir, mas isso define muito bem o sentimento romântico. Para nós, existir é sentir, e nossa sensibilidade é incontestavelmente mais importante do que a nossa razão. Esse tipo de frase, galera, vocês podem guardar com vocês para usar numa redação, né? Uma boa também, mas não é isso que eu ia falar, não. Usar uma frase dessa para resumir bem na cabeça de vocês o que era o sentimento romântico. Ok? Se vocês quiserem ver isso aqui, eu vou passar por algumas coisas, não vou falar de tudo. A influência da Revolução Francesa, a relação do romantismo com a Revolução Francesa é interessante, né? É bem interessante mesmo, vocês podem dar uma olhadinha. E aí vem o romantismo no Brasil, galera. Esse quadro aqui eu acho que vale muito a pena vocês lerem, porque ele vai falar um pouco de como o romantismo, aqueles ideais românticos europeus, se consolidaram, se materializaram no Brasil.
né? E tem alguns trechos aqui que eu sugiro que vocês marquem também no texto de vocês, tá bom? Fala um pouco do que motivou, né, os símbolos da nacionalidade e tudo mais. Mas eu gosto muito dessa frase aqui do José de Alencar, que eu nunca tinha ouvido ler nesse livro pela primeira vez. Mas em algum momento o José de Alencar foi o grande escritor, o grande romancista do romancismo. Eita, tá difícil falar, hein? José de Alencar foi o grande romancista do romantismo brasileiro. Uma vez ele propôs essa reflexão. O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera? De maneira metafórica muito bonita, o que ele está falando é: cara, quem chupa o caju e quem produz essa palavra caju, manga, cambucá e jabuticaba, não só quem chupa, né, mas quem tem essas palavras no seu vocabulário com uma sonoridade muito diferente, né? Manga, cambucá, jabuticaba, dá até para fazer um samba nisso. Não pode ter uma pronúncia e uma linguagem igual dos portugueses, que sorvem o figo, a pera, o damasco e a néspera. Isso aqui